Olá pessoal, vamos então à resolução da prova da ACAF, essa edição 2018-2. E vamos bem devagar, porque essa prova da ACAF é sempre uma prova mais trabalhosa. Existe inclusive nessa prova uma questão que para o professor utilizar em sala de aula como revisão de lançamento oblíquo, de colisões, é sensacional. Mas para o aluno, mesmo com o formulário fornecido na prova, é uma questão bem exigente. Então vamos numa solução bem tranquila para vocês verem como que essas questões de 2018-2 se desenrolaram. Vamos nessa. Primeira questão fala de alarmes que são utilizados hoje em dia. E ele indica que existem dois tipos de acionamento. Os sensores podem funcionar através de movimento ou de temperatura. Ele alega que o de temperatura utiliza radiação infravermelha e alega que os sensores de movimento trabalham com micro-ondas. Ele vai fazer as alternativas comparando as micro-ondas com infravermelho. Para isso, eu sou obrigado a me basear no espectro eletromagnético. Ele certamente vai fazer comparações de frequência, velocidade, comprimento de onda. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Olha só. Alternativa A. As duas ondas, a micro-onda e a infravermelha, possuem velocidades diferentes no ar, já para por aí. Todas as ondas eletromagnéticas num mesmo meio possuem a mesma velocidade. No vácuo, aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E no ar, um valor muito próximo disso. Então as velocidades não são diferentes no mesmo meio. Está errada a letra A já no seu início. Vamos à alternativa B. As duas ondas são ondas eletromagnéticas. Perfeito. Porém, a radiação infravermelha é transversal. Olha o erro grave, a micro-onda é longitudinal. Gente, todas as ondas eletromagnéticas são transversais, porque a direção de perturbação e propagação são perpendiculares entre si. Na eletromagnética, para ser mais preciosista, os campos elétricos e magnéticos variáveis são perpendiculares à direção em que se propagam esses campos. Então, toda a eletromagnética, ou seja, tanto a micro-onda quanto a infravermelha, são transversais. Vamos à alternativa C. As duas ondas podem se propagar no vácuo, perfeito, são eletromagnéticas. Porém, a radiação micro-ondas possui maior frequência. A gente tem que lembrar do seguinte, Ramilux G. Já que eu não tenho o espectro desenhado para mim na prova, eu vou usar o Ramilux G. Rádio, micro-onda, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raio gama, Ramilux G, onde a frequência cresce do rádio lá para o raio gama e o comprimento de onda cresce do gama para o rádio, bem como a nossa figura está indicando. E no caso, a minha micro-onda possui um comprimento de onda que é maior do que o infravermelho e uma frequência que é menor, ao contrário do que ele está dizendo na alternativa C. E finalmente, a alternativa D, que é a correta. As duas ondas são transversais, perfeito, porque são eletromagnéticas. Toda eletromagnética é transversal. Porém, a radiação infravermelha possui maior energia do que a de micro-ondas. Sim, a energia associada a uma radiação eletromagnética é o E igual a HF. Portanto, quanto maior a frequência da radiação, a energia é maior. Como nós falamos antes, a frequência do infravermelho é maior, dando para ele maior energia. E na primeira questão da prova, a alternativa D de Dinamarca. Então vamos na sequência. A questão traz agora um brinquedo utilizado para crianças, o flatball. E ele vai te dar uma série de informações que existe no entorno dele, né? Uma força que vai ejetar ele da base, uma lateral que vai envolver de borracha para proteger os móveis, mas o que interessa mesmo é o que vem depois. Até aqui foi cenário. Ele usa 4 pilhas de 1,5 volts cada uma, nos terminais e de resistência interna R cada uma. Elas estão ligadas, pessoal, em série. Destaca e sublinha isso. A pergunta dele é, primeiro, qual é a tensão que eu obtenho dessa associação em série? Eu preciso lembrar que quando eu ligo pilhas em série, a tensão, a eletromotriz, ela é somada nas pilhas. Portanto, eu tenho ali 1,5, mais 1,5, mais 1,5, mais 1,5, 6 volts. E como são resistências em série, eu vou somar as resistências. Eu tenho resistências ligadas em série. Eu vou chegar nessa soma de resistências a 4 Rzinhos.
Agora, na última lacuna, ele falou um absurdo, né? Com ar ejetado na base do brinquedo, o peso do brinquedo. Gente, o peso do brinquedo depende do brinquedo, né? É a massa do brinquedo que multiplica a gravidade. O peso do brinquedo não vai variar. Por isso que nessa questão, na questão do brinquedo, eu vou ficar com a alternativa B de Brasil. Uma questão de nível mais simples, uma questão mais facilzinha, para dar uma equilibrada na prova. Vamos avançar um pouco. Gente, questão 31, tem que tomar um certo cuidado. Eu te diria que a 31 até agora é aquela que vai exigir mais do aluno. Vamos bem devagar. O professor de física guardou 4 sistemas ópticos, lentes esféricas ou espelhos. Gente, o espelho, se ele não citou, pode ser tanto plano quanto esférico. Toma cuidado com isso, tu pode esquecer do plano, tá? Porque nessa questão é fatal. Então, vamos devagar. Em 4 caixas, uma caixa para cada um dos meus sistemas, numeradas de 1 a 4. Após mostrar as caixas, ele forneceu algumas informações sobre os sistemas ópticos contidos nas mesmas e colocou na tabela. Vamos dar uma olhada. Primeira delas, sistema óptico dentro da caixa 1, conjuga uma imagem direta menor que um determinado objeto. Bom, se eu tenho uma imagem que é direta e menor que um determinado objeto, toda imagem direta ela é virtual. Então eu teria uma imagem virtual, direta e menor. Isso eu obtenho em 2 situações. Numa lente divergente e num espelho convexo. Essas 2 hipóteses. A segunda situação que ele disse, caixa 2. A imagem de um objeto conjugada pelo sistema é virtual e de mesmo tamanho. Aí é que eu te disse, se tu esquecer do espelho plano, é fatal. A imagem ela é virtual e de mesmo tamanho lá no meu espelho plano. Porque no espelho esférico convexo e na lente divergente, quando ela é virtual, ela é menor. Então eu tenho certeza que na caixa 2 tem um espelho plano. Isso, inclusive, vai estar nas minhas respostas. Terceiro sistema óptico. A imagem de um objeto conjugada por esse sistema 3 pode ser projetada no anteparo. Gente, qual é a grande característica de uma imagem real? Ah, Alex, é ser direta. Olha, também é uma característica. Mas a principal característica da imagem real é poder ser projetada no anteparo. Seja ela gerada por um espelho côncavo, seja ela gerada por uma lente convergente. Para revisão, a questão está muito interessante, tá, pessoal? Isso não tem a menor dúvida. Sistema óptico 4. Sistema pode conjugar uma imagem real e de mesmo tamanho que um determinado objeto. Olha, toda imagem real é uma imagem invertida. E é possível, sim, que eu tenha, tanto num espelho côncavo quanto numa lente convergente, determinada posição do objeto que gera uma imagem real invertida de mesmo tamanho. Bom, está na hora de resolver a questão. Ele nos deu 5 assertivas e a pergunta dele vai ser qual delas estão corretas. Vamos dar uma olhada. 1. O sistema óptico dentro da caixa 1 pode ser um espelho convexo ou uma lente divergente, exatamente como nós falamos. Para tu formar dentro da caixa 1 uma imagem direta e de menor tamanho, espelho convexo ou lente divergente. Então, tudo que a gente falou dos sistemas ópticos nos permitiriam dar como corretas ou incorretas assertivas dele. A primeira tá legal. Segunda, o sistema óptico dentro da caixa 2 tem seu princípio baseado na refração da luz. Galera, o que a gente viu? Que dentro da caixa 2 é o espelho plano. E dentro da caixa 2, tendo o espelho plano, o princípio de funcionamento é a reflexão da luz. Toma cuidado, hein? Essa 2 está errada. 3. Vai no contraponto. Dentro da caixa 2 temos um espelho plano. Ó. Perfeito, show de bola. Aí eu tenho a minha quarta assertiva. Dentro da caixa 4, podemos ter uma lente divergente. Pessoal, a gente acabou de dizer que dentro da caixa 4 eu posso ter um espelho côncavo ou uma lente convergente para gerar uma imagem real e de mesmo tamanho. Essa 4 não está legal não. 5. As caixas 3 e 4 podem conter o mesmo sistema óptico. Perfeito. Porque eu acabei de te dizer que na 3, para eu gerar uma imagem que pode ser projetada real, eu preciso do espelho côncavo ou da lente convergente. Exatamente o que no sistema 4 eu também vou precisar conter. Então estão corretas aí na alternativa C de Canadá, 1
3 e 5. Olha, eu acho essa questão aí muito interessante, viu, pessoal? Uma questão bem legal. Avançando um pouco, eu tenho uma questão que deixou alguns alunos em dúvida, tá? Uma questão que gerou dúvida na galera. O cara olha essa questão e vê um aquário e ele pensa, meu, deve ser uma questão de ótica. Calma, vamos dar uma lida. Maria, após colocar ração para o peixe beta do irmão, fica observando seu movimento no aquário e percebe que ele leva 5 segundos, marca isso, tá? Para sair da posição onde ele estava e chegar onde está a ração, lá em cima. Observa que ele fez uma trajetória bem irregular para sair do ponto onde ele estava embaixo e chegar onde estava a ração em cima. Isso é bem importante para nós. Galera, ele está dizendo que ela tenta lembrar dos estudos e criar um esquema do aquário desde o instante que o peixe começou o movimento, está na figura indicado, até o momento em que ele chegou através da linha tracejada onde estava a ração. E a gente tem que botar verdadeiro e falso. Vamos lá. O espaço percorrido pelo peixe é numericamente igual ao módulo do deslocamento. A velha confusão entre distância e deslocamento. Pessoal, mas Alex, eles não são iguais? Podem ter o mesmo valor. A distância é o espaço total que o corpo vai percorrer, dependendo da trajetória que ele percorreu. O deslocamento, ele já está vinculado ao quê? Ele está vinculado à variação da posição. Ele é um vetor que sai da posição inicial e chega na final. Nesse caso, o espaço percorrido é um e o vetor de deslocamento é outro. Eu só vou ter valores iguais se o cara andar numa reta para um lado só, tudo bem? Então, nesse caso, gente, os valores não são numericamente iguais. O valor da distância aqui é maior que o do deslocamento. Olha a segunda, o deslocamento do peixe tem módulo igual a 26. Sim. Tu pode estar perguntando, puxa vida, por que ele me deu aquele 24 e aquele 10 no aquário? Gente, desenha aí na tua prova, no teu papel, um vetor que sai da posição inicial do beta e termina aqui na final, que é onde está a ração. O tamanho desse vetor é o módulo do deslocamento. Ele te deu aquelas medidas para tu fazer um Pitágoras entre 24 e 10. Olha, eu vou ser bem honesto, tá? Eu teria feito um Pitágoras entre 8 e 6, ou entre 13 e 4, tá? Para dar uma facilitada para o aluno. Mas, de qualquer maneira, esse deslocamento, ele realmente vai dar de 26 centímetros. Vamos para a terceira, vamos devagar. O peixe desenvolveu uma velocidade escalar média de 5,2. Gente, olha só. A gente tem que cuidar um pouquinho nesse quesito em relação a essa velocidade escalar média. A gente está tentando determinar uma divisão da distância pelo tempo. Eu não tenho a distância, eu desconheço a distância, eu não sei quanto ela vale. O que eu sei é o deslocamento, o vetor que sai da posição inicial para a final. Mas o comprimento da trajetória do peixe não foi fornecido. Então não tenho como dividir a distância pelo tempo. A velocidade escalar média nesse caso não tem como ser determinada. Consequentemente, a minha terceira está falsa. Quarto, o peixe não realizou um MRU. Com certeza, o movimento não é reto, é curvilíneo, né, pessoal? Essa é a mais fácil. E a última. Aí ele saiu um pouquinho da cinemática e deu uma invadidinha na hidro, tá? Vamos devagarito. Pressão hidrostática sobre o peixe. Pressão hidrostática é a pressão do líquido. Perfeito? Densidade, gravidade e altura de coluna de líquido. A pressão hidrostática sobre o peixe no início do movimento é maior do que sobre a ração. Com certeza, a profundidade do peixe aqui no início é bem maior do que a profundidade quando ele chega lá para pegar a ração. No caso, Dinamarca vai me dar primeira falsa, segunda verdadeira, terceira falsa e as duas últimas verdadeiras. Uma boa questão, viu? Boa questão da CAF. Até aqui, pessoal. Estão achando a prova difícil? O que estão achando? O nível da prova tá legal. Estou gostando das questões bem elaboradas, tá? Vamos dar uma avançada. Bom, avançando um pouco, ele vai dizer que existe um empresário do meio artístico, tá? Aqui também uma questão que me agradou bastante, tá? Que está num festival de rock e ele tem que realizar esse evento. Para isso, durante os 5 dias, ele resolveu instalar um gerador de energia, uma potência máxima de 440 kW. Gente, a tensão de saída é 220 volts. Para ligar a um circuito composto por 10 canhões de luz de 1.100 watts cada um, te liga nisso, todos são ligados em paralelo, todos recebem 220 volts. Perfeito.
despreze as energias dissipadas e me dê a alternativa que apresenta corretamente a corrente que percorre um dos canhões e a energia consumida pelo conjunto dos canhões em 10 minutos. Começar pela corrente, que é mais tranquilo, trabalhar com PVI. Eu conheço a potência de um canhão de luz, 1.100 watts, eu conheço os 220 volts que eu vou aplicar, eu tenho uma divisão que vai me levar a 5 amperes. Ponto, nova linha. Qual é a energia consumida pelo conjunto de canhões durante 10 minutos? Olha, potência vezes tempo. Mas ele quer energia em joules. Te liga, é watt vezes segundo. Olha o que eu vou ter que fazer. São 10 canhões de 1.100 watts cada um. Eu vou multiplicar porque ele quer a energia do conjunto. Isso me leva a 11.000 watts. E os 10 minutos eu vou precisar trabalhar como 600 segundos. Isso vai me levar a 66 vezes 10 nas 5 joules. Também não acho uma questão de nível de exigência dos maiores, tá? A prova mantém até agora um nível bem equilibrado. Não tenho questões fáceis, mas tenho questões de um nível médio e bem equilibradas. Perfeito? Vamos avançando na prova. Olha, agora de vir para a primeira questão que pode ser chamada de mais simples, tá? Está dizendo que muitas pessoas usam um elevador e por esse motivo ele tem dispositivos de segurança contra a queda. Um desses dispositivos é uma mola na base, para que se ele cair de uma altura não muito grande, ele possa transformar aquela energia cinética com que ele chega no chão em energia potencial elástica quando a mola for deformada. A pergunta dele é exatamente, pessoal, os gráficos da energia potencial elástica e da força elástica em função da deformação. Se o aluno for lá no início da prova e no formulário pegar a fórmula da força elástica e da energia elástica, está feito. Porque no momento que o K é a constante da mola, a força elástica e a deformação estão em relação direta, o que te leva a uma reta pela origem. E no momento que a energia elástica é o kx ao quadrado sobre 2, eu tenho entre a energia e a deformação uma relação quadrática, que me leva a um ramo de parábola. Então, até agora, na minha opinião, essa questão é que te trouxe uma, não vou dizer uma facilidade, mas um nível de exigência um pouco menor. Estou avançando na prova, e aí eu chego na questão derradeira, gente, na questão de número 35. Olha, por sorte do candidato, é a última questão da prova, tá? Olha, o cara olha para essa questão, só o desenho dela já faz ele deixar essa questão para o final. Ele não vai investir o tempo que essa questão exige. A questão para ser feita em aula, pelo professor, para revisar a matéria, ela é muito boa. Mas, na minha opinião, ela não cabe dentro de uma prova onde o tempo médio por questão não é tão elevado quanto o da CAF. O que ele está propondo, e vamos ter que encarar ela, né, galera? Vamos nessa. Ele propõe que o professor de física elaborou um experimento, está aqui ele, em que a esfera 2 de massa m, velocidade v2, vem andando e se choca com uma esfera 1, que tem a metade da massa dela, e estava parada. O cara pensa, uma questão de colisão. Também. Só que essa esfera 1, quando ganha movimento, ela chega na rampa e faz um movimento parabólico indicado na figura, de altura 45 centímetros e alcance 1,2 metros. E a pergunta dele é a seguinte, qual era a velocidade V2 da bolinha 2 antes da colisão? Olha, tu pode pensar em fazer a quantidade de movimento do sistema imediatamente antes e depois da colisão igual. É isso que eu vou fazer para chegar na resposta. Só que se tu fizer isso, tu fica com duas variáveis. A velocidade da bolinha 1 depois da batida e a velocidade da bolinha 2 antes da batida, que é o que eu quero. Isso gera um problema para a gente. Então, para a gente conseguir fazer isso, o primeiro passo que a gente tem que dar é descobrir quanto vale a velocidade V1. Essa velocidade V1 com que o cara vai sair da rampa, vai sair da colisão. Então eu vou trabalhar primeiro o cálculo da componente em Y dela. Como é que eu faço isso? Pela altura. Como é um MRUV, um movimento vertical, eu vou num Torricelli. A componente vertical da velocidade no ponto mais alto é 0 e no ponto mais baixo eu quero. Eu tenho 2, eu tenho 10 de gravidade e eu tenho 0,45 de altura. Lembrando que como é um movimento onde o VY é para cima e a gravidade é para baixo, eu botei menos 10 aqui na gravidade, tá bom? Gente, o meu VY inicial ele é de 3 metros por segundo.
Se eu tenho Vy, quando eu achar o Vx, eu faço um Pitágoras e tenho a resposta. Vamos nessa. O cálculo do tempo de subida... Pô, Alex, por que eu tenho que achar o tempo de subida? Cara, porque com aquele 1,2 tu tem que achar o V1x. Tu vai precisar fazer deslocamento Vx vezes tempo. Então, como ele tem uma velocidade de 3 metros por segundo na saída, vertical, e a gravidade é 10, quanto tempo tu leva para zerar 3 tirando 10 a cada segundo? 0,3 segundos. Pronto, tenho tempo de subida. Agora eu vou pegar o meu Vx. O meu alcance é 1,2, perfeito? Eu tenho 0,3 segundos de tempo de movimento. Então eu chego num Vx de 4 metros por segundo. Pô, já estou avançando na questão. Tenho Vx, tenho Vy, a gente faz um Pitágoras e chega a um V1 de 5 metros por segundo. Pronto, está quase na resposta. O grande problema é o candidato se dar conta de tudo isso na prova. Por isso que eu digo, o cara tem que saber peneirar as questões da prova. Ele olha para esse desenho, ele já sabe que é uma questão para ele brincar no final. Ele trabalhou bem todas as questões até aquele momento, pode ficar bem tranquilo. Gente, vamos então agora trabalhar as nossas colisões, vamos dar uma olhada como que essas colisões vão ser trabalhadas. Eu vou trabalhar com a quantidade de movimento do meu sistema imediatamente antes e depois da colisão igual. Então, antes da colisão, a bolinha de massa M vinha com V2 e a 1 estava parada, por isso que ela não entra ali. A bolinha de massa M sobre 2 saiu da colisão com V1 e a outra bolinha saiu da colisão com V2'. Como eu sei que V2' é a metade de V2, eu consigo substituir e chegar numa V2 de 5 metros por segundo. Então, sem dúvida, se a gente lembrar aí das últimas questões da CAF, essa deve ter sido, sem a menor dúvida, a questão de exigência maior sobre os candidatos. Mas é a última questão da prova e eu reitero que até ali a prova estava em questões de um nível médio, de um bom nível, então aquela última questão não chegou a comprometer uma pontuação do candidato. Pessoal, a gente agradece a atenção e a gente se encontra na nossa próxima resolução. Forte abraço e tchau, tchau!